que é uma permutação? A ideia é de que eu tenha N elementos e uma permutação desses N elementos é uma forma de rearranjar estes elementos, uma forma de reordenar esses N elementos. Por exemplo, vamos fazer aqui um exemplo. Então eu tenho três figuras, uma bolinha, um triângulo e um quadradinho. Tá? Então são essas três figurinhas aí que eu tenho. Que na verdade... Então vamos lá. Um triângulo, uma bolinha, um quadradinho. E isso aí está dentro de um conjunto. Sei lá, vou chamar esse conjunto de ômega. Né? E agora eu quero criar as permutações com estes carinhas. Então, eu vou pensar assim, um vai vir antes de alguém. Tá? Então, por exemplo, bolinha. Depois o triângulo, ou melhor, poderia ser o quadradinho, depois o triângulo. Tá? Então tá. Então essa forma de eu arranjar eles, primeiro esse cara, depois esse, isso é uma permutação possível com esses três elementos aqui desse conjunto ômega. Tá? Uma outra forma, deixo a bolinha quieta lá e troco o triângulo com o quadradinho. É uma outra permutação. Então, possíveis permutações. Então vamos por aqui. Permutações. Então vamos continuar construindo. Bom, com a bolinha na primeira posição não tem mais nenhum tipo de permutação que eu possa fazer aqui entre os elementos. Então eu vou fixar agora, sei lá, o quadradinho. Aí fixo o quadradinho, bolinha, triângulo. Fixei o quadradinho, triângulo, bolinha. Pronto. Fiz mais duas permutações em que eu fixei o quadradinho na primeira posição. Agora eu vou fixar o triângulo. E aí, bolinha e quadradinho, quadradinho e bolinha. Pronto. Então aí todas as possíveis permutações dos elementos de ômega. Tá? Isso aqui eu vou chamar de um conjunto. Eu vou chamar esse conjunto de S. Conjunto S das permutações, no caso S ômega, que é o conjunto das permutações do conjunto ômega. Beleza? Alguma dúvida sobre como que eu construo permutações? A ideia é essa, é simples. Só que a gente vai organizar um pouco melhor isso daí do ponto de vista matemático, para poder trabalhar com essas coisas no computador. Porque não dá para mim ficar ajeitando bolinha, quadradinho, triângulo, né? E vai faltar figurinha daqui a pouco se eu tiver que fazer uma permutação com 10 elementos, né? Então vamos ver como que a gente organiza matematicamente, tá? Então a ideia está aí. E matematicamente eu vou pensar assim. Eu tenho um conjunto
sei lá, vou chamar de ômega 4. Quem que é o ômega 4? Pode estar tudo bagunçado os caras lá. Então, por exemplo, poderia fazer assim, ó. Eu vou colocar números em vez de figurinhas. Tá? Então, 1, 2, 3, 4. Ômega 4 porque tem 4 elementos. E agora eu quero construir as permutações com estes caras. Então vamos ver como é que vão ficar as permutações possíveis. Bom, então observe o seguinte. Eu estou fixando, como é que foi a minha estratégia? Na primeira posição eu fixei um cara e com o restante eu vi todas as possibilidades. Depois fixei o próximo, depois o próximo e assim eu fiz com cada um dos elementos do ômega. Então na verdade a gente tem uma conta assim, ó. Vamos fazer uma contagem, tá? Se eu tiver 4 elementos, então eu vou ter uma posição, 2, 3, 4. Na primeira posição eu tenho 4 possibilidades. Uma vez que eu escolhi a primeira posição, isso aqui são permutações sem repetição. Eu não vou repetir os caras. Tá? Eu tenho 3 possibilidades aqui, 2 aqui e só fica uma aqui. De maneira que isso aqui é um produto. E aí eu tenho fatorial de 4. Então se fosse n, seria fatorial de n. E esse número é grande. No caso aqui, 24. Tá bom, mas vamos lá. Vamos construir para a gente entender como que vai ficar. Ao invés de construir solto assim, ó. Então, por exemplo, ao invés de eu construir assim, ó. 1, 2, 3, 4, solto assim. Eu vou organizar isso assim, tá? Como um vetor. Vetor 1, 2, 3, 4. No formato de um vetor. Então tem que pôr vírgula aqui, professor. Põe se quiser. Tá? Eu não vou pôr para não ficar enchendo muito meu saco. Se quiser pôr vírgula, pode pôr. Tá? Então 1, 2, 3, 4. Aí eu vou fixar o 1. Vou deixar o 2 quieto aqui. Vou trocar os dois últimos, então. 4, 3. Beleza. Então com o 1 e o 2 fixo aqui, não tem mais o que fazer lá. Então, beleza. Acabou. 1. Agora, o 2, eu vou fixar o 3 agora. Sobrou o 2 e o 4. Então vai ficar agora 1, 3 e 4, 2. Pronto. Agora eu vou fixar o 1, manter o 1 e o 4 aqui. Com o 4 aqui vai sobrar o 2 e o 3. E aí o 1 com o 4, 3, 2. Beleza. Então, construir com um 1 fixo na primeira posição todas as possíveis permutações do 1, 2, 3, 4. Agora eu vou fixar o 2 e vou construir todas as possíveis permutações. Então vai ser 1, 3, 4, depois 2, 1, 4, 3, depois 2, 3, 1, 4, depois 2, 3, 4, 1, depois 2, 4, 1, 3 e 2, 4, 3, 1. E aí construir todas as possíveis permutações fixando 2 na primeira posição. Agora vou fazer com o 3 e depois com o 4. Então vamos lá. Então, 3, 1, 2, 4, 3, 1, 4, 2. 3, 2, 1, 4, 3, 2, 4, 1. Depois 3, 4, 1, 2 e 3, 4, 2, 1. Beleza? Fiz com 3 fixo. Agora eu vou fixar o 4. 4, 1, 2, 3,
4, 1, 3, 2. 4, 2, 1, 3. 4, 2, 3, 1. 4, 3, 1, 2. E finalmente 4, 3, 2, 1. Beleza. Então aí, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quando eu fixo 3 também tem 6. Quando eu fixo 2, 6. Quando eu fixo 1, 6. 6 vezes 4, 24. E aí eu vou pôr isso, como eu fiz ali no exemplo com 3 carinhas. Eu vou colocar isso tudo dentro de um conjunto. Esse conjunto aqui agora eu vou chamar de S4. Permutações com 4 carinhas. Ok. Bom, o que é importante eu saber sobre permutação? Então, olha só. De uma maneira geral, vamos pensar assim. Eu tenho aqui a posição. Então, posição 1, posição 2, posição 3, posição 4, lá, posição N. No nosso caso, estava indo até 4. Tá? Eu vou chamar aqui de sigma 1, sigma 2, sigma 3, sigma 4, lá, sigma N. O professor, não entendi isso aí que você fez. Tá, vamos lá. Um exemplo. 1, 2, 3, 4. Aí, uma possível permutação. Vou fixar o 3 aqui e vou deixar 1 e o 4 e o 2 aqui assim. Então, significa... Então, ó, a permutação é o que está aqui embaixo. Aqui em cima é a posição. Vai ficar sempre 1, 2, 3, 4. E aqui é a permutação. Poderia escrever assim. 3, 1, 4, 2. Que foi como eu escrevi aqui do lado. Então, se a gente vier aqui, a gente vai achar essa carinha aí. 3, 1, 4, 2. Está aqui. Tá? Eu omiti naquela anotação lá a posição. Porque posição 1, 2, 3 e 4 está implícito isso daí na anotação que a gente está usando. Tá? Em vez de usar uma matriz assim, eu uso só um vetor, ocupo menos espaço. Que aí eu sei que aqui é a posição 1, 2, 3 e 4. Só que do ponto de vista aqui, para a gente compreender um pouquinho melhor, a gente vai chamar de inversões nesta permutação o seguinte. Então, olha só. Inversão. O que vai ser uma inversão? Uma inversão vai acontecer quando acontecer o seguinte. A posição I é menor que a posição J, mas o sigma I é maior que o sigma J. Bom, então inversão é sinônimo disso. Então eu vou olhar, aqui é a posição, aqui é o valor. Então aqui é a posição. E aqui são os valores, valor na permutação. Bom, então nessa aqui, ó, tá? Então eu vou olhar, por exemplo, esse aqui é o sigma 1, esse aqui é o sigma 2, esse aqui é o sigma 3, esse aqui é o sigma 4. Então é assim, esse aqui é o sigma 1, esse é o sigma 2, esse é o sigma 3 e esse é o sigma 4, ok? São esses caras que estão aqui embaixo, são os sigmas. Então vamos lá. A posição, essa posição é menor que essa. Essa é menor que essa. Essa é menor que essa. Aqui, posição 1 menor que 2. Posição 1
1 menor que 3, 1 menor que 4. 2 menor que 3, 2 menor que 4, 3 menor que 4. Tá? Então a posição obedece indo neste sentido. A posição I é menor que a posição J. Tá? O que eu vou precisar olhar é quando o valor na posição é maior do que a posição. É maior um em relação ao outro. Então, por exemplo, aqui 1 é menor que 2. Só que o sigma 1 é maior que o sigma 2. Então, nesta permutação existe já uma inversão. Vamos contar o número de inversões que tem nela. Já tem uma, que é essa aqui. 3, 1. Daí o 3 com o 4. Bom, o 3 é menor que o 4. Beleza. 3 é maior que 2. E essa posição é menor que essa. Então, eu já tenho mais uma inversão. 1 é menor que 4. 1 é menor que 2. Beleza. 4 é maior que 2. Então, eu já tenho mais outra inversão. Porque essa posição é menor que essa, mas o valor que está aqui é maior do que o que está aqui. Então, esta permutação tem um total de 3 inversões. Tá? E a gente consegue provar que o número de inversões em qualquer permutação que você pegar, de qualquer tamanho, ou vai ser par ou vai ser ímpar. Tá? É possível de provar isso. Então, olha só. Pode-se provar que para uma permutação qualquer, o número, o total de inversões nela é par ou ímpar. Aí ninguém falou nada. Vou perguntar: como é que você prova isso? Foi uma pergunta. Então, dica, vai. Aqui, ó. Para uma permutação qualquer, o total de inversões nela é par ou ímpar. Tipo assim, se eu te dou um número inteiro, ele é par ou ele é ímpar. Não tem muita opção. Não tem que provar nada aí. Bom, não. Por que eu tenho que provar alguma coisa? Ué, o total de inversões de uma permutação é um número inteiro positivo. Um número inteiro positivo. Ou ele é par ou ele é ímpar. Ah, não. Ou ele é par ou ele é ímpar. Aqui, ou é par ou é ímpar. Agora, tem um detalhe.
Um detalhe é o seguinte. Dado 1, 2, 3, lá, N. Opa. N. Então tem N carinhas aqui. Vou chamar esse cara de ômega N. Dado ômega N igual a esse conjunto. Então, Sn, que é o conjunto de todas as permutações possíveis com os elementos aqui desse conjunto do ômega N. Então, o Sn possui fatorial de N sobre 2 permutações com um total de inversões pares e fatorial de N sobre 2 permutações com um total de inversões ímpares. Bom, agora isso não é tão imediato. Significa o seguinte, que metade das permutações que eu construo, tá? Metade delas é composta por inversões pares e a outra metade por inversões ímpares. Tá? Poderia não acontecer isso, mas isso acontece. Tá? Bom. E o fatorial? O fatorial é sempre um número par? É porque eu sempre estou multiplicando por 2. Tá? E se for só um elemento? Se for só um elemento, só tem um carinha lá dentro. Tá, depois vocês pensam nessa permutação. Bom. Então agora é o seguinte. Então eu tenho essas permutações aqui. Eu vou, na verdade, copiar elas. Então eu vou pegar elas aqui. Vou colocá-las aqui. Beleza? E com respeito a essas permutações, a gente vai fazer o seguinte agora. Então aqui é o S4, né? Esse conjunto aqui é o S4. Então são as permutações de tamanho 4, todas as possíveis, tá aí, tá? Bom, eu fiz uma permutação das posições, tá certo? Foi isso que eu fiz aí. Bom, então nós vamos contar para cada uma delas as inversões para treinar. Vamos lá. Então, vai ter aqui, 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 aqui.
E aí a hora que eu estiver fazendo, vocês acompanham. Porque se eu errar alguma, vocês já me ajudam a corrigir. Bom, essencialmente, o que a gente tem que fazer para contar? Eu tenho que ver nas posições, nesse sentido assim, ó, quer ver? Ó? Assim, nesse sentido, eu tenho que ver se tem alguém que é maior do que o próximo, do que os outros que estão lá à frente. Preciso ver se é maior. A quantas vezes eu encontrar um cara maior, eu vou contar como inversão. Então vamos lá. Aqui, o total de inversões é 0. Aqui agora é o seguinte. Esse é menor que esse. E ele, na verdade, é menor que todo mundo, porque é o 1. O 2. O 2 é menor do que o 4 e menor que o 3. Beleza. O 4. O 4 é maior que o 3. Então, tem uma inversão. Então, vamos lá. Tem uma inversão aqui. Esse aqui é menor, aqui é menor, aqui é menor. Aqui é maior. Então, já tem uma inversão. Aqui é menor, aqui é menor. Uma inversão. Aqui é menor, menor, menor. Aqui é menor, aqui é maior. Já tem uma. E aqui é maior de novo. 2. Beleza. Agora aqui. Menor que todo mundo. 1. O 4. O 4 é maior do que o 2 e o 3. Então já tenho duas inversões. Então, 1, 2. E o 2 é menor do que o 3. Então, são 2. Aqui o 1 é menor que todo mundo. O 4 é maior do que os 2 lá. Então, são 2. E o 3 é maior que o 2. Então, são 3. Agora aqui. Já tem uma aqui. Depois não tem. Aqui não. E esse aqui também não. Então, uma só. Aqui. Já tem uma. Depois não tem. Aqui não vai ter. E aqui tem mais uma. Então, 2. Se eu fizer alguma coisa errada, alguém abre o mic aí e fala. Aqui é menor. Aqui é maior. Então, já tem uma. Aqui é menor. Aqui é maior, já tem outra. Depois o 3 e o 4. O 3 é menor, tá de acordo. O 1 é menor que o 4, beleza. Então, são 2. Aqui é menor. Aqui é menor. Aqui é maior. Então, já tem uma. Aqui é menor. Aqui é maior, já tem 2. E o 4 é maior que o 1, então 3. 2 é menor que o 4, 2 é maior que 1. Então tem uma. 2 menor que 3. 4 é maior que 1. 4 é maior que 3. E o 1 menor que 3. Então são 3. 2 é menor que 4. Menor que 3. Maior que 1. Tem uma. 4 é maior que 3 e é maior que 1. Então mais 2. 3 é maior que 1. 4 inversões. Beleza. Agora aqui. 3 é maior que 1 e é maior que 2, mas é menor que 4. Então são duas inversões. 1 é menor que todo mundo. 2 menor que 4. Então são duas. 3 é maior que 1 e é maior que 2. É menor que 4. Então já são duas. Bom. Daí aqui. O 1 é menor que todo mundo. O 4 é maior que 2. Então são 3. 3 é menor que 2, é menor que 1 e não é do que 4. Então são duas. Se eu estou raciocinando direito, quando eu estou com o 3 aqui nessa posição, pelo menos duas inversões eu vou ter. Tá? Então vamos ver aqui agora. O 2. O 2 é maior que 1. Então tem mais uma. Não é maior que 4. Então mais uma. E o 1 é menor. Tá? O 2 é menor que 4. E o 2 é maior que 1. Então tem mais uma. Tá? E o 4, que é maior que 1, tem outra. O 4 é maior que todo mundo. Então tem mais duas. O 1 é menor que 2. O 4 é maior que todo mundo. Tem mais duas. E o 2 é maior que 1. Então mais uma. Beleza? Agora o 4. O 4 é maior do que 1, 2 e 3. Então, se eu estou raciocinando direito, eu vou ter 3 inversões em cada uma dessas aqui que tem o 4 fixado na primeira posição. Beleza. Aí o 1 é menor que todo mundo. Então, para ele eu não tenho. O 2 é menor do que o 3.
O 1 menor que todo mundo. O 3 maior que o 2. Então, mais uma. O 2 é maior que o 1. Então, tem uma. E o 1 é menor que o 3. O 2 é menor que o 3, mas o 2 é maior que o 1, eu tenho mais uma. E o 3 é maior que o 1, eu tenho outra. O 3 é maior que o 1 e o 2. Então, eu tenho mais uma, duas. E o 1 menor que 2. O 3 é maior do que o 1 e o 2. E o 2 é maior do que o 1, então tem mais uma aqui. Então, vamos ver se eu contei tudo certinho. Então, vamos lá. Então, ali em cima, 0 inversões, uma inversão, duas inversões, duas, três, uma, duas. Daí, duas, três, quatro, duas, três, quatro, quatro, cinco, três, quatro, cinco, e seis. Tá. Vamos ver então quantas pares e quantas ímpares. Então, olha só. Vou contar as pares. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sobraram 12 ímpares, então tenho 12 pares e 12 ímpares. Ok. A gente vai agora, já que é par ou ímpar, a gente acaba definindo uma coisa aqui, que é o seguinte. A gente vai chamar de sinal da permutação, tá? O que vai ser o sinal? Se for par é positivo, se for ímpar é negativo. Então aqui é par, aqui é ímpar, par e assim por diante. Então vamos ver qual permutação tem sinal positivo, qual tem sinal negativo, só para simplificar um pouco a minha vida. Em vez de eu ficar usando um monte de número par e ímpar aí, eu vou simplesmente usar mais um e menos um. Mais um vai ser par para mim, menos um vai ser ímpar. Só para deixar... É uma codificação, para deixar mais razoável de trabalhar. Então aqui o 6 é positivo, mais um, menos um, menos um, mais um, mais um. Aqui é menos um, aqui é menos um, aqui é positivo, positivo, negativo. Aqui é negativo, aqui é positivo, aqui é positivo, negativo, negativo, positivo, positivo, negativo, negativo, positivo, positivo, negativo, negativo, positivo. Pronto. Então agora eu tenho essa codificação aí também, tá? Quer dizer, se eu pegar uma permutação aqui e colocar um sinal na frente dela, eu sei que nela tem uma certa quantidade, ou par ou ímpar, de inversões, tá? Beleza. Onde que a gente usa essa bagaça? Bom, essa bagaça a gente usa para uma série de coisas, tá? Mas uma coisa interessante que a gente usa é para o seguinte. Bom, peraí, que nós já vamos ver. Então,
exemplo de uso disso daí. Exemplo de uso. Digamos que eu tenha a seguinte matriz. Vou chamar ela de A. 1, 2, 1, 3. 3, 1, 1, 1. 3. 2, 3. 1, 1. E 1, 2, 2. 2, 2. Aí, beleza. Ok. Aí, digamos que eu tenha esta matriz. Ok? 4 por 4. E eu quero... Então, ela é 4 por 4. Tá de propósito com o nosso S4 lá, que é posição da coluna. Posição 1, 2, 3, 4. Posição da linha. Posição 1, 2, 3, 4. Tá? Bom. Então vamos lá. De maneira que eu posso olhar da seguinte maneira. Essa matriz, ela é, por exemplo, vou pegar um cara aí. Vou pegar esse cara aqui. Esse cara aí é o A4, 3. Tá? Então tá. Então se eu olhar numa permutação, significa que eu vou pensar assim, ó. Pensar que esse cara aqui é o I e esse J aqui é o sigma I. Tá? Então o meu AIJ dessa matriz aqui, o elemento AIJ, eu vou pensar que é o AI sigma I. O J é o sigma I, ou seja, por meio de uma permutação eu encontro quem é esse cara aqui. Bom, tá bom. Aí, olha só. Pessoal, há algum tempo atrás, começou em alguns estudos, estudando algumas coisas em matemática, por exemplo, sistemas. Como é que tá o... Vocês já estão estudando sistema lá em álgebra linear? Então, vocês estão estudando sistema... acha? Ixi. Ué? Como assim, primeira aula? Aula viva. Ah, bom, tá bom. Então vamos lá. Quando começaram a resolver sistemas lineares, aí começaram a ver que tinha um número no meio da história lá, que é o determinante da matriz do sistema. Esse número sempre ficava rondando lá. Só que é um número que era meio complexo de ser calculado. Porque o determinante, na verdade, ele é assim. Se eu pegar uma matriz A pertencente ao R n por n, tá? Então é uma matriz quadrada de ordem n. N linhas por n colunas e suas entradas são números reais. Tá? Então, vamos pensar assim. Eu tenho esse conjunto R de um lado aqui. Tá? E lá dentro eu tenho a matriz A. Tá? Uma matriz quadrada. Então, essa matriz está ali dentro desse conjunto. Eu vou associar cada matriz a um número real. Então, vou pensar aqui em R. Tá? Por meio de uma função,
eu vou associar A a um número. Um número, vou chamar ele de gama. Tá? Quem vai fazer essa associação para mim? Essa associação vai ser feita por meio do que a gente chama de determinante da matriz A. Então, o determinante, na verdade, ele é uma função. Que a gente ainda não estudou, mas a gente vai estudar. Que nada mais é do que uma relação especial. É um tipo de relação, tá? Relação a gente já estudou, então a gente vai saber o que é uma função, tá? No caso aqui, ela vai ser uma função do produto cartesiano deste cara com este aqui, tá? Então ela vai ser essa função, esse determinante, ele vai ser um subconjunto do produto cartesiano deste cara com este cara, tá? Então, determinante da matriz A nada mais é do que um subconjunto do R n por n cartesiano R. Ou seja, os elementos deste conjunto são do tipo A, gama. É um par ordenado, cujo primeiro elemento está aqui e o segundo elemento está aqui. Tá? Ou seja, e ele é feito de tal maneira que este A na relação não permite eu fazer esse tipo de coisa aqui, ó. Além de um gama, vai para um lambda. Isso aí não vai acontecer. É esse tipo de coisa que eu vou pedir para poder ser função, tá? Isso aqui que eu fiz em verde não vai poder acontecer. Isso aqui não vou permitir, tá? Vai ser só um, esse carinha só vai se relacionar com um carinha de lá, tá? Agora, eu posso ter uma outra matriz, uma matriz B aqui, de tal maneira que essa matriz, por meio da função determinante, também dá gama. Então, o determinante de B é gama e o determinante de A também é gama, tá? Então, o que vai acontecer? Vai acontecer que esse B gama também vai fazer parte desse conjunto. Mas, por exemplo, se o A gama e o B gama faz parte, então o A lambda ele não vai pertencer ao conjunto determinante de A. Por quê? Porque eu já defini um gama para a matriz A. Eu não vou poder ter ambiguidade. Por isso que é função. Função é isso, tá? Mas a gente vai entender melhor o que é a função depois mais para frente. De qualquer forma, tá mais ou menos explicado aí, tá? Vocês têm um pouco desse conhecimento prévio sobre função. E função, eu não posso ter, para função não posso ter esse tipo de coisa aqui, ó. Por exemplo, eu tenho uma função f que vai de um conjunto, desse conjunto aqui nesse conjunto. Então eu não posso ter esse tipo de coisa aqui, ó. Isso não é função. Que é o que estava acontecendo aqui. Então se o A já está associado com gama, não vou poder associar o A com lambda. E o determinante ele é assim mesmo. Quando eu calculo o determinante, o valor é único. Então acaba sendo uma função, tá? Beleza. Só que como que é essa função, né? Então, o Leibniz descobriu isso. E como ele descobriu, eu não faço a menor ideia. E a função determinante que o Leibniz escreveu é assim. Determinante de A. O A é uma matriz de ordem n por n. Então, aqui vai ser a seguinte. Vai ser igual somatório sinal de uma permutação sigma
E daí eu vou pegar, então, vezes sigma 1, vezes sigma 2, vezes lá, vezes sigma n. Aonde sigma é uma permutação arbitrária da SN, do conjunto SN. Quer dizer, e aí eu estou fazendo o somatório em sigma pertencente ao SN. Então é o somatório de todas as do produto dos elementos de todas as possíveis permutações e com o sinal aqui. Bom, então tá. Então pera aí. Ou melhor, desculpa. Não é bem isso aqui porque eu estou mexendo com a matriz. Então é o A, é o elemento da matriz. É o determinante da matriz A. A1 sigma 1. A2 sigma 2. A3 sigma 3 vezes lá, vezes A n sigma n. Pronto. Agora tá certinho. Somatório dessas coisas aí, tá? Então eu vou olhar na matriz A e vou pegar todas as possíveis permutações do SN, se a matriz tem ordem N, e vou pegar esses caras aqui, fazer o produto, vou pegar o sinal da permutação, colocar aqui, e daí vou somar todos esses possíveis produtos. Então, por exemplo, no caso de uma matriz 4x4, são 24 produtos que eu tenho para somar. Vamos calcular. Tá aqui, ó. Os 24. Então aqui, ó, por exemplo, esta primeira permutação significa 1 sigma 1, 1, 1. 1 sigma 2, 2, 2. 3, 3, 4, 4. Depois 1, 1, 2, 2, 3, 4. 4, 3. 1, 1, 2, 3, 3, 2, 4, 4. Bom, vamos começar a fazer, tá? Só para vocês perceberem aqui como é que fica a coisa. Então vamos lá. Eu vou pegar isso aqui agora. Vamos pôr aqui. E vou pegar a matriz. E essa matriz aí. E vou pôr ela aqui. Beleza? E aí eu vou dar uma ajeitada nela. Vamos ver aqui. Tá. Aqui. Beleza. Matriz A. Aqui é um 2. 2, 2. Fechou. Matriz A. Beleza. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou escrever primeiro todos os produtos que são positivos. Então, vamos ver aqui. Olha só. Primeiro aqui é positivo. Então, eu vou ticar aqui que eu estou escrevendo ele. 1, 2, 2. Então, é o... Se é 1, 2, 2, lá. Bom, então positivo eu não vou pôr o sinal aqui, é positivo. Eu vou escrever só os produtos, tá? Então, quem são esses caras? Vou pôr de verdinho. Esses caras são 1, 1, 1 e 2. Então vai ser 1, 1, 1 e 2. Produto, tá? Beleza. Esse produto vai dar 2. Ok? Depois, próximo positivo, esse aqui. Vamos ver como que é a permutação. 1, 1. 1, 1. Aqui, é 1. 1 vezes
2, 3. 2, 3. Tá aqui, é 1. Daí 3, 4. 3, 4. 1 de novo. Tá lá. E por fim aqui, 4, 2. 4, 2. É o 2. Dá 2 de novo o produto. Próximo positivo, esse cara aqui. Então, vamos lá. Esse cara aqui. 1, 1. É 1. Depois, 2, 4. 1, 2, 4 é 3. Aqui. Depois, 3, 2. 3, 2. 3, 2 é 3. E depois, 4, 3. 4, 3 é 2. Então vai dar 18. Beleza. O próximo, esse aqui. Então, 1, 2. 1, 2 é 2. 1, 2. Daí, 2, 1. 2, 1 é 3. Daí, 3, 4. 3, 4 é 1. E daí, o 4, 3. 4, 3 é 2. 2 vezes 3, 6 vezes 2, 12. Ok. Agora o próximo. O próximo. Logo embaixo aqui. 1, 2. 1, 2 é 2. 2, 3. 2, 3 é 1. Depois 3, 1. 3, 1 é 2. E depois 4, 4, que é 2. Dá 8. Depois este aqui. 1, 2. 1, 2, 2. 2, 4. 2, 4. 3. Depois 3, 3. 3, 3, 1. Beleza? E 4, 1. 4, 1. Tá aqui. 1. 6. E assim por diante, que eu não vou ficar fazendo essas contas, não. É que a gente pode fazer o seguinte, ó. Calculadora online. Células. Limpar. Aumentar. Professor, aonde que fica esse negócio aí, ó? Aqui, ó. matrixcalc.org/pt. PT não é de petista, é de PT de Portugal. Também se fosse, foda-se. Bom, então vamos lá. Vamos pegar a nossa matriz. Nossa matriz é... Depois vocês entrem e fuçam nisso aqui, tá? Isso aqui é um site legal que tem um monte de coisa aqui para vocês poderem calcular. Por exemplo, ó, calculadora de determinantes. Aqui tem também. Então vamos lá. Aí a gente entra aqui. Vamos entrar com os valores. 1, se você der tab, ele já muda lá para outra célula. 2, 1, 3. Depois 3, 1, 1, 3. Depois 2, 3, 1, 1. Depois 1, 2, 2, 2. Opa, 2. Determinante, calcula. Pronto, tá lá, menos 22, tá? Bom. Ô professor, mas como é que ele fez?
Ele fez essas contaiadas aí todas. Detalhes, fórmula de Leibniz. Tá aqui, ó. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 2. Sinal de menos aqui, porque o sinal da permutação... Porque a permutação tem um número ímpar de inversões. E aí a permutação é um 1. Olha lá. Ele tá, aqui, quando você põe aqui, ele pega os caras da permutação. Olha lá. Aqui na matriz, ó. Fica olhando. Olha lá. Aí, aqui. Pegou outros caras. E se vocês observarem bem... Se você for num elemento aqui, por exemplo, era esse aqui, você suprime a coluna e a linha, tá? Depois, então o que sobrou? Aí ele pegou esse cara, suprime linha e coluna. Ao fazer isso, você tá pegando a permutação, tá? E aí você tem aqui e tal e faz menos 22. Pô, mas ele faz isso, então, para calcular determinante, porque, por exemplo, vamos pensar. Aqui eu tenho 4 por 4. Eu tenho... Vamos pensar num determinante de uma matriz 10 por 10. Vamos fazer uma conta rápida aqui. Vamos tentar fazer. Então, olha só. Desta forma como está sendo feito aí. Se eu pensar numa matriz A, que é do R 10 por 10. Bom, eu tenho que pensar no S10. Legal. Para pensar no S10, eu tenho fatorial de 10. Bom, vamos ver aqui uma coisa. Aqui tem fatorial de 1. Então, 10 fatorial. Dá esse número bonito aí, ó. 3, 628 e 800. Então dá 3, 628 e 800. Tá, beleza. Elementos. Destes, metade tem um sinal positivo, a outra metade tem sinal negativo. Eu vou ter que calcular o tempo para obter isso daí. Então, tempo para obter sinais. Obter inversões. Então, para cada um, eu vou ter que fazer aquele teste todo lá que a gente fez para calcular o sinal. Que eu não sei aqui agora como que a gente vai computar isso, inversões. Então, eu vou... Além disso, tem isso aqui. Tem essas operações aí envolvidas aí, tá? Bom, aí eu tenho produto que eu tenho que calcular. Então, eu tenho 10 carinhas. Se eu tenho 10 carinhas, eu vou ter... Olha só. Aqui eu tinha 1, 2, 3. 3 produtos. Então eu vou ter para cada carinha 9 produtos. Então eu tenho 9 produtos para cada um destes caras aí que eu calculei. Né? Então olha só. São 3. Eita. São 3, 628 e 800 que eu tenho que multiplicar por 9. Que é o total de produtos que eu vou ter. Então, isso aí vezes 9, igual. Tá. Depois eu tenho 3.600.000 carinhas que eu tenho que somar. Então, vai dar 3.628.799. Então, mais 3.628. Eu vou pôr 800 para arredondar aí, tá? 36.288.000 operações, sem contar as operações que tem aqui, ó. Beleza? Então, ó a bagaça que é isso daí. Bom, não é assim que o computador calcula, tá? Pô, então como é que o computador calcula, professor? Deixa eu ver aqui. Ó. Solução de sistemas de equações lineares. Então vamos lá. Vou colocar aqui de novo. Tá? Nossa matriz aí. Agora é como se fosse um sistema. Tá? Então vamos lá. 1, 2, 1, 3. 1, 2. 1, 2. 1, 3. E eu vou pôr 0 aqui no termo independente, que não me importa muito para mim. 3
Eita, 3 aqui, 1 aqui, 1 aqui, 3 e aqui 0. Termo independente eu vou deixar tudo 0. Tá, beleza. Vamos ver a nossa matriz. 2, 3, 1, 1. Aqui. 1, 2, 2, 2. Beleza, então tá aí nossa matriz, tá? 1, 2, 1, 3. 3, 1, 1, 3. 2, 3, 1, 1. E 1, 2, 2, 2. Solução utilizando o método de Gauss. Tá. Olha aqui. Nessa diagonal principal dessa última matriz aqui. 1 vezes menos 5 dá menos 5. Vezes menos 3 quintos vai dar 3. Vezes menos 22 terços vai dar menos 22, que é o determinante da matriz. Opa! E aí ele fez só fazendo essa brincadeira aqui. O que é essa brincadeira aí? Essa brincadeira aí é o seguinte. Aqui está a nossa matriz. Tá? E aqui é o vetor de termos independentes, que para mim não importa agora. O que eu vou pegar é essa matriz aqui e vou fazer uma coisa nela que a gente chama de escalonar. Por meio de algumas operações que vocês vão aprender lá com o professor de álgebra linear, em cada uma das posições da diagonal principal, abaixo, começando da primeira aqui em cima, e tem que ser sempre nessa ordem, você vai zerar todo mundo aqui fazendo operações elementares, que ele vai explicar como é que são. Então ele já zerou esse cara, depois ele zerou esse, depois ele zerou esse, e ficou com essa matriz aqui quando ele fez isso. Aí aqui ele já tem um zero, porque agora ele vai abaixo desse cara da diagonal principal, que é o próximo elemento, zerar todo mundo. E aí aqui ele já está zerado, esse cara. Então ele tem que zerar esse cara. E aí ele zerou. Beleza. Agora, próximo cara da diagonal principal, esse aqui, mudou o valor. Abaixo dele eu tenho que zerar. Zerei. Quando eu fiz esse processo todo, a hora que você pegar a diagonal principal da matriz que está escalonada, porque ela está dada em escadas, ó. Aqui na parte de baixo está tudo zero. Ó, degrau, degrau, degrau. Ela está escalonada, ela está em escada. Se fizer o produto da diagonal principal, dá o determinante da matriz. Tá? Esse processo é bem rápido e isso sempre acontece. É isso aí, dá para provar isso daí. Tá? Mas de qualquer forma, a gente só consegue chegar nisso aqui a partir do conceito de determinante, que é o que eu passei aqui hoje para vocês, que é o de função determinante, que é por meio de permutações, tá? Calculando sinal, etc e tal. Sugestão, hora que vocês não tiver muita coisa para fazer, termina isso aqui, ó. Termina. E para vocês conferirem que realmente dá menos 22, tá? E na minha época era mais romântico ainda, né? Porque a gente não tinha internet. A gente não tinha o Windows 3.11. Muito menos o Windows 10. Eu não tinha nem o Windows 3.11. Minha vida de trabalhar no computador era naqueles computador a tela era de fósforo verde. Impressora matricial. Era daqueles disquete grandão. Não era nem do disquete pequeno, era do disquete grandão, aqueles flexível. Bom, enfim. Aí era charmoso entrar na biblioteca com cheiro de poeira, com cheiro de mofo, para procurar um livro, sentar numa mesa, ficar folheando aquele livro, ficar olhando. Na boa, vou falar bem sério pra vocês. Eu prefiro abrir um PDF na frente da minha tela touchscreen aqui e ficar folheando o PDF. Sério mesmo. É bem mais simples pra mim, é bem mais sossegado. Bom, mas tem todo esse charme aí. Então. Tem todo esse charme aí. Sei lá, pra mim
Pra mim que já passei por isso, não. Sei lá. Depois aí eu falei, pensei comigo, não, eu quero entrar na universidade, quero trabalhar. E aí entrei pra trabalhar na universidade, né? Na UEL tem macaquinho. Mas, mano, você pode sair da sua casa aí agora e respirar um ar lá fora. Sei lá, mesmo que correndo pra pegar um coronavírus aí, né? Sei lá. Enfim. É... Então, aí entrei na universidade. E aí comecei a ver como é que a coisa não era bonita do jeito que eu achava que era. E aí eu falei, puta que pariu, isso aqui é punk também, hein? Não é trivial, não. Galera aqui, tem gente que tenta puxar o tapete um do outro, tem gente que faz sacanagem, enfim, né? Tem de tudo. Não, eu me formei em São José do Rio Preto. Me formei na Unesp, lá de São José do Rio Preto. Depois de lá eu fui para São Carlos, trabalhei, fiz o mestrado na USP. E depois de lá eu vim para cá, fiz o estágio probatório e fui fazer o doutorado no Federal do Rio, na COP. Bom, galera, é isso aí, né? Falei demais. Até o que não devia. Então tá bom. Moçada, valeu. Vão com Deus. Bom final de semana. Não deixem de estudar. Nos vemos por aí. Valeu, galera. Até mais. Fui.